Boa noite, gente. Graça e paz do Senhor seja sobre sua vida. Eu realmente me sinto muito honrada de estar aqui compartilhando com vocês, ainda mais depois desse comentário. É um prazer mesmo conversar com vocês um pouquinho hoje, nesse culto, nesse dia comemorativo do Dia das Crianças. E eu queria que a gente abrisse a nossa Bíblia lá em Mateus capítulo 19, versículos 13 e 14. É um texto super conhecido, mas você está aí com o seu celular, com a sua Bíblia de papel. Abre lá, Mateus 19, 13 e 14. E fala assim: então trouxeram a Jesus algumas crianças, para que lhes impusessem as mãos, e orasse. Mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, disse: deixai as crianças, e não as impeçais de virem a mim, porque das tais é o reino dos céus. E depois de lhe impor as mãos, partiu dali. É interessante que todas as vezes que Jesus está falando das crianças, ele as recebe, e ele fala que se a gente não for como uma criança, nós não podemos receber o reino dos céus. E por que a gente vai falar a respeito disso hoje? Porque hoje é dia das crianças, então a gente vai conversar um pouquinho sobre crianças. E a gente vai conversar um pouquinho a respeito da forma como a gente se relaciona com crianças, da forma como a gente se relaciona com aqueles que são mais novos, que são mais infantis, que são, sei lá, de uma certa forma, que não chegaram no nosso nível de maturidade, talvez. Ou menos que a gente pensa que não chegou, né? Não sei. Mas eu queria começar falando com vocês o seguinte: você já parou para pensar em qual é a maior necessidade do ser humano? Quando você olha para qualquer pessoa, o que o ser humano mais deseja? Todo ser humano, ele deseja o quê? Ser amado, certo? Ser querido, ser valorizado, ser reconhecido enquanto alguém de valor e pertencer a algum lugar. Concorda comigo? Ser amado é importante para alguém? Não é? É bom quando a gente sabe que alguém gosta da gente. Quando alguém atribui valor a cada um de nós, isso é importante? Fala que você é uma pessoa especial, uma pessoa importante, uma pessoa legal. Isso é bom, não é? E quando a gente se sente parte de algo que a gente gosta, também é muito importante, não é? E é interessante porque todo ser humano costuma ser assim, inclusive as crianças. As crianças, elas também querem ardentemente ser amadas, elas querem se sentir valorizadas e elas querem se sentir pertencentes. E aí eu volto para Jesus. Porque Jesus o tempo todo, apesar de estar inserido numa sociedade naquela época, onde as crianças elas não eram contadas, onde elas normalmente não podiam ficar numa reunião no meio de adultos e tal, ele chega e fala assim: não tira elas daqui não, deixa que as crianças venham, eu quero abençoá-las, elas são parte, elas são importantes, elas são amadas. Quando a gente pensa nisso, no nosso relacionamento com crianças, parte-se do pressuposto de que nós somos os adultos da relação, certo? Se elas são crianças, nós somos os adultos. E como que um adulto deve agir numa relação com uma criança? Alguns aqui são pais, certo? Quem aqui já é pai? Levanta a mão. A minoria. Quem aqui já tem sobrinho? Aumentou. Quem é que tem priminho? Alguma criança que você se relaciona normalmente, assim, com frequência? Beleza, legal. Bom, quando a gente está se relacionando com uma criança, eu já sou mãe, eu tenho 4. Aliás, lá em casa já não tem mais criança, eles já estão todos grandinhos. A menor fez 13 agora, semana retrasada, né? Mas quando a gente está se relacionando com uma criança, tem hora, me vem à minha mente a figura de uma gangorra. Sabe aquela gangorra de parquinho? Que tem hora que você está em cima, tem hora que você está embaixo. E eu acho que é exatamente assim. Porque tem hora que a gente precisa se abaixar para que essa criança possa subir
naquilo que nós podemos oferecer como plataforma, como base, e ela consiga crescer, ela consiga desenvolver todas as suas potencialidades, tudo aquilo que ela é capaz de ser. Mas ela precisa de um apoio, de uma base. E nós adultos podemos ser essa base na vida das crianças. Por outro lado, tem hora que a gente precisa subir nessa relação. Para quê? Para que elas tenham uma referência, para que elas olhem para nós e saibam como que elas devem agir, como que elas devem se comportar diante de uma situação, ou até mesmo para que elas recebam limites, porque limites são necessários num relacionamento de amor. Se a gente deixa uma criancinha de 1 ano enfiar o dedinho na tomada, a gente sabe que ela vai levar um choque e que, dependendo da tensão, ela pode até morrer. Então, a gente coloca limites, a gente fala, ó, você pode brincar aqui nessa área toda, mas naquele buraquinho ali você não pode enfiar o dedo. E se ela insiste em enfiar o dedo, você vai ter que ser mais firme e mostrar para ela que realmente ela não pode fazer aquilo. Por quê? Porque você é chato? Porque você está sendo autoritário? Não, porque você se importa com aquela criança, porque você ama aquela criança. Então, tem horas que a gente tem que dançar essa dança num relacionamento com crianças. Afinal de contas, quando a gente olha, por exemplo, de Jesus, a forma como Jesus se relaciona com a gente, não é assim? Nós somos os pequenininhos na relação com Jesus Cristo, né? Nós somos aqueles que precisamos olhar para Ele, o grande, e aprender diante dEle. E Jesus, mesmo sendo Deus, Ele veio a esse mundo como homem e Ele não usurpou ser igual a Deus. Mas Ele se fez homem, veio inteiramente homem, como eu e você, cheio de limitações, ficando cansado, ficando esgotado, de mau humor, podendo ficar doente, sentindo fome, sentindo sono, sentindo cansaço, sentindo alegria, sentindo tristeza, sentindo raiva. Jesus veio como um de nós. Ele se fez como nós. Ele se diminuiu, Ele se abaixou, para que nós pudéssemos, então, tê-lo como referência, para que nós pudéssemos subir nessa plataforma que Ele se fez, e nós nos encontrássemos, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, enquanto filhos de Deus. Ele construiu um caminho para que a gente pudesse ver toda a plenitude que Deus tem para nós. Ao mesmo tempo, tinha horas que Jesus subia, que Ele se levantava, e Ele se colocava acima e Ele nos ensinava, e Ele falava, o negócio é o seguinte, olha para mim e faça do jeito que eu estou fazendo. Eu estou aqui como exemplo. Uma vez, eu vi uma pesquisa que foi feita na Universidade de Sydney. E essa pesquisa me marcou muito. E eu tenho compartilhado isso em muitos lugares. Eles tinham pego cerca de 1.000 famílias que viviam situações de grande vulnerabilidade social. Famílias de uma região onde a coisa era bem pesada mesmo, onde havia um alto índice de homicídio, de tráfico de drogas, de latrocínio, enfim, a violência lá era muito forte. E eles foram estudar essas 1.000 famílias daquela região, lá na Austrália. Eles estudaram essas famílias por 20 anos, ou seja, eles acompanharam o desenvolver dos filhos desses bandidões, desses caras que eram barra pesada. Ao fim desses 20 anos, eles chegaram a uma conclusão. 1/3 dessas crianças, adolescentes, que agora já eram jovens adultos, eles tinham se tornado tão perigosos ou até piores do que seus pais. O outro terço, eles faziam mais mal para si mesmos do que para os outros. Eles eram usuários de drogas, eram pessoas que não conseguiam manter um relacionamento afetivo estável, enfim. Mas eles não eram uma ameaça para a sociedade. Eles faziam mais mal para si mesmos. Mas havia um outro terço, cerca de 33%, que eles conseguiram superar a realidade que a família deles vivia. Eles tinham conseguido estudar um pouco mais, muitos deles. Outros já tinham conseguido se estabilizar na sua vida profissional. Muitos tinham conseguido estabelecer um relacionamento legal com um parceiro, com uma parceira. Alguns já tinham constituído família, enfim. Então, esse estudo lá dessa universidade, esse grupo que estudava nessa universidade, eles focaram nesses 30%. Aqueles que tinham se sobressaído dos outros 60 e poucos %.
e foram ver o que eles tinham de diferente. E sabe qual foi a conclusão que eles chegaram? Mais de 98% deles, em algum momento na sua vida, eles tinham tido uma figura significativa. Alguém que olhou para aqueles adolescentes, geralmente a maioria deles viveram isso no fim da infância, começo da adolescência ou durante a adolescência. E foi alguém que acreditou naquela criança ou naquele adolescente, que mostrou para ele que a história dele podia ser melhor, que ele era capaz de ir além, que acreditou, que atribuiu valor àquela criança ou àquele adolescente, e que amou aquela criança e aquele adolescente, e que durante um período de tempo foi referência na vida dele. Essas pessoas que foram referência, alguns eram professores de escola, outros líderes comunitários de bairro, outros foram referência dentro de uma comunidade religiosa, um vizinho, enfim. Mas todos esses tinham uma figura parental substitutiva. O mais interessante é que essa figura parental substitutiva, muitas vezes ela não se relacionou por muito tempo com aquele indivíduo, mas foi o suficiente para mudar definitivamente a vida daquela criança ou daquele adolescente. Alguns se relacionaram por 6 meses apenas, mas esses 6 meses foram suficientes para mudar a vida daquela pessoa. Isso traz para mim uma responsabilidade muito grande, porque eu creio que Cristo, Ele tem transformado a nossa vida para que a gente seja sal e luz por onde quer que a gente for. E quando Jesus nos chama para sermos sal e luz, Ele nos chama para sermos sal e luz e referência para a vida dessas pessoas que estão à nossa volta, independente da idade. Mas fato é que a infância e a adolescência são uma fase crucial, determinante na vida do ser humano. E que se a gente compreende a importância dessa fase, a gente pode realmente ser relevante na vida de alguém. Enquanto eu estava pensando nisso, eu lembrei, meus pais, a minha família é gaúcha, e meu pai era militar, já está aposentado há vários anos, e ele também era pastor. Quando eu tinha 8 anos de idade, a gente morava em Brasília, e ele precisava fazer fronteira pelo exército. E aí ele começou a orar, ele e minha mãe começaram a orar, pedindo para que Deus levasse a gente para um lugar onde não fosse apenas um lugar de trabalho, mas onde fosse um ministério, onde eles pudessem ser bênção, onde a gente pudesse ser bênção. Eu tenho 2 irmãos que são bem mais velhos do que eu. Meus irmãos já tinham 14 e 15 anos de idade quando eu nasci. Então, naquela época, eu já era a filha única lá em casa, porque eles já estavam casados, enfim. E aí, por fim, Deus dirigiu a minha família, e a gente foi lá para o Amazonas, para uma cidadezinha chamada Benjamin Constant, na divisa com Peru e Colômbia. Uma região onde o tráfico de drogas é assim, uma coisa assustadora. Toda semana a gente encontrava um cadáver boiando no rio, como vítima do tráfico, enfim. Mas aí quando a gente foi chegando lá, eu lembro que a gente pegou um avião, foram 2 horas e pouco de voo até Manaus, depois mais 2 horas de voo até Tabatinga, e aí a gente tinha que pegar um barco e andar por mais 1 hora para chegar em Benjamin Constant. Quando a gente chegou lá em Benjamin Constant, tinha uma placa escrita assim: aqui começa o Brasil. Eu olhei e falei, tá brincando, que é o fim do mundo. Mas aquele caminho, enquanto a gente estava indo naquele barco, estava cheio daquelas casinhas, aquelas palafitas, E eu olhava para aquelas casinhas em cima d'água, feitas de madeira, bem simples. Muitas não tinham nem paredes de todos os lados, porque é interessante, o vento lá ele costuma soprar sempre para o mesmo lado. Então eles colocam as paredes de madeira só do lado que vem o vento, o lado que não vem, aí ele não tem parede. E eu olhava para aquilo e falava assim, mãe, a gente vai morar numa casinha dessas? E ela olhou para mim e falou assim, eu acho que não. E tudo bem, eu estava meio assustada, ao mesmo tempo meio encantada com aquilo tudo. Eu nunca tinha visto a floresta amazônica, um rio tão grande, E, enfim, para uma criança de 8 anos estava sendo uma aventura muito legal. Já nesse percurso, quando a gente estava chegando, naquela viagem de 1 hora de barco, meu pai começa a conversar com um rapaz. E aí meu pai fala o que a gente estava indo fazer lá e tal. E ele diz assim, então quer dizer que você é pastor e você veio para cá porque você quer exercer o seu ministério? Ele falou, Ele
Eu falei, então deixa eu te explicar uma coisa. E esse rapaz era bem jovem, 20 e poucos anos. Ele falou, eu também sou pastor. Só que eu sou pastor de uma igreja muito tradicional. E a gente pregou o evangelho para uma tribo indígena, para uma tribo dos índios ticunas. E essa tribo inteira se converteu. Só que a coisa fugiu ao nosso controle. E meu pai falou, como assim? De repente eles começaram a falar umas línguas estranhas, umas coisas assim, que não faz parte da nossa doutrina. E eles são muito alegres, eles são muito, sei lá, eles falam que eles são muito cheios do Espírito, mas a gente não consegue lidar com isso. E a gente não sabe como lidar, então a gente abandonou essa igreja lá. Mas eu fiquei sabendo que eles estão orando para que Deus mande um pastor, alguém que possa ensiná-los a palavra. E aí meu pai e minha mãe, assim, as lágrimas começaram a correr e falaram assim, puxa, você pode nos levar lá? Ele falou, beleza, eu levo, né? E quando a gente chegou lá, a gente encontrou uma comunidade com cerca de 200 pessoas, cheias do Espírito Santo de Deus, sedentas por aprender a palavra de Deus, mas não tinha ninguém que os ensinasse. E pronto, né? Juntou a fome com a vontade de comer. Bom, qual foi a estratégia que meu pai falou? A gente sabia que a gente ia ficar lá só por 1 ano e 8 meses. Ele falou assim, eu preciso discipular esse povo, né? Então, meu pai, pastor batista, ele falou assim, nós vamos ter uma escola dominical aqui domingo de manhã, a gente vai ter um culto à noite, a gente vai ter um grupo de discipulado, mas eu quero 12 homens que vão se reunir toda semana comigo lá em casa. E esses 12 vão ser aqueles que vão andar comigo e eu vou realmente ensiná-los e tal. E assim ele separou os 12 líderes daquela comunidade para discipulá-los mais de perto. Foi um tempo tremendo. Mas aí quando a gente foi começar a escola dominical, teve um problema. Bom, logo em seguida, chegou um rapaz que, por sinal, é de Uberlândia. O nome dele é Wellington e hoje ele é um dos maiores líderes da Jocum aqui no Brasil. Ele mora lá em Maringá. Talvez alguns de vocês o conheçam. E o Wellington, naquela época, foi para ser evangelista do meu pai. Então, meu pai ficava com a classe de homens, minha mãe ficava com a classe de mulheres, o Wellington ficava com os jovens. E as crianças? Não tinha ninguém para ficar com as crianças. Eram mais de 60 crianças. Era muita criança. E aí eles foram parar para pensar e para pensar em como que eles iam fazer, né? E aí eu olhei, eu tinha 8 anos de idade. Eu falei assim, se vocês quiserem eu posso ajudar. Eles olharam assim para mim, sério? Eu falei, posso. Eu sei cantar, eu conheço várias histórias da Bíblia, eu posso ensinar para eles aquilo que eu sei. Você me ajuda, mãe? Ela falou, claro. E gente, Deus começou a me usar aos 8 anos de idade. Tinha criança que era maior do que eu, porque a sala de crianças ia até os 12 anos de idade. E a gente não se dava o privilégio de separar, né? Os pequenininhos, os médios e os grandes. Era todo mundo junto. Mas Deus, Ele usa quem quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. E foi uma bênção. Foi uma bênção. Eu tive o privilégio de discipular aquelas crianças. E a gente se divertia junto, a gente brincava junto. Mas elas me respeitavam, por incrível que pareça. Né? Uma moleca de 8 anos de idade. Mas quando Deus nos chama para alguma coisa, Ele nos capacita. E Deus, Ele quer usar a vida das crianças. E Ele quer usar a vida das crianças para nos abençoar também. Bobo daquele que pensa que criança é só para ficar quietinho enquanto a gente está fazendo alguma coisa mais importante. Eu lembro uma vez que meu filho, ele tinha 4 anos de idade. E ele chegou na escola e a monitora da sala dele, que ele era apaixonado, o nome dela era Isabela. A Isabela, inclusive, sobrinha da Flávia Cocota, que alguns de vocês conhecem. E a Isabela tinha quebrado o braço. E ele chegou, ele assustou de ver a Isabela com aquele braço cheio de gesso. E ele falou, Isabela, você machucou seu braço? Ela falou, machuquei. Ele falou, mas eu vou orar com você, porque Jesus tem poder para curar. Isso é entrada de escola, muvucado assim, de menino, de mãe, de menino e tal. E ele botou a mão na cabeça da Isabela e começou a orar com ela assim, numa autoridade. Gente, todo mundo parou de conversar e olhou para aquele menino pequenininho, orando pela Isabela. E aquilo foi um testemunho. E por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque eu realmente acho que Deus tem nos chamado a sermos responsáveis com os nossos pequenininhos. E a deixá-los vir até Jesus. Porque deles é o reino dos céus. E a deixá-los vir até nós. Porque nós precisamos ser abençoados pelas crianças. Uma vez, eu já estou com essa história, terminando aqui o meu tempo de compartilhar com vocês. Os discípulos chegaram para um mestre. Eles estavam na beira da praia. E perguntaram para esse mestre, por que o mar é o mar?
E aí o mestre devolveu a pergunta para ele. E falou assim: me digam vocês, por que o mar é o mar? E os discípulos começaram a responder então: o mar é o mar por causa da sua amplitude? E o mestre olhava com uma cara assim de: mas não é só isso. E eles continuavam então: o mar é o mar por causa da profundeza das suas águas? O mar é o mar por causa porque nele navegam enormes embarcações? O mar é o mar porque não conseguimos enxergar o seu fim? O mar é o mar porque porque ele ocupa mais de 1/3 do planeta Terra? O mar é o mar, e falaram várias respostas, por causa de todos os seres vivos que nele habitam, enfim. E depois de cansados já de responderem tantas perguntas, e parecia que o mestre não estava satisfeito, eles falaram: mestre, mas então nos diga, por que o mar é o mar? E ele falou assim: o mar só é o mar, porque sendo tudo isso que vocês falaram, e muito mais, ele só é o mar, porque ele se coloca um pouco abaixo de todas as coisas, senão ele não seria o mar. Grandes não são aqueles que se fazem grandes. Grandes são aqueles que entendem que a nossa grandeza é em reconhecermos que nós temos limites, que nós não podemos passar dos nossos próprios limites, que nós somos extremamente limitados, extremamente pequenos, se formos sinceros, falíveis, mas nós nos fazemos grandes quando nos colocamos um pouco abaixo, para que os outros possam encontrar em nós um lugar onde eles podem se firmar e crescer e serem tudo aquilo que eles são. Assim como Cristo fez com a gente. Assim como Cristo se dispôs a ser um pouco menor do que nós. Assim como Ele se dispôs a se oferecer como sacrifício por nós, para que nós pudéssemos vir a ser quem nós somos hoje. Para que nós pudéssemos vir a ter novidade de vida, para que a gente pudesse ter uma esperança, para que a gente pudesse se relacionar com Deus no tete a tete, sabe? Na intimidade, só por meio de Cristo. Deus, Ele tem nos chamado a nos colocarmos um pouco abaixo, para que outras pessoas possam subir nessa ponte, nessa plataforma, e encontrar a plenitude da vida que Deus quer. Deus quer nos usar na vida dos pequenos, na vida dos médios e na vida dos grandes. Eu não sei o que Deus tem para a sua vida, mas eu sei do seguinte: Ele tem nos chamado para sermos luz e sal, tanto para grandes autoridades, quanto para as mais pequenas crianças. Isso é privilégio nosso. Privilégio de quem usufrui dessa oportunidade. Amém? Amém? Dá para entender o que eu queria falar? Amém? Eu queria orar com você. Queria que você fechasse seus olhos. E se você entende que Deus quer nos usar do jeitinho que a gente é, pequenos, limitados, falíveis, mas Ele quer nos usar e Ele quer trazer um pouco mais de humildade na nossa vida, para que a gente dê espaço para aqueles que parecem ser menores do que nós, mas que eu não tenho tanta certeza se são menores do que nós, porque em muitas coisas a gente precisa aprender com eles. Então, se você quer ser um instrumento de Deus, um instrumento de transformação para a vida de muitos, eu queria que você orasse comigo agora. Queria que a gente fechasse os nossos olhos e que a gente pudesse estar entregando mais uma vez a nossa vida a Deus, para que Ele nos use do jeito que Ele quer. Deus amado, obrigada, Senhor. Obrigada porque, sendo Deus, o Senhor se fez pequeno. Sendo Deus, o Senhor se fez homem. Sendo Deus, o Senhor se humilhou, para que a gente pudesse ser perdoado dos nossos pecados, para que a gente pudesse ser liberto da escravidão que nos prendia, para que a gente pudesse se relacionar com Deus, para que a gente pudesse ser frutífero, para que a gente pudesse ser significativo na vida de alguém. E isso só é possível por meio de Jesus Cristo. Deus amado, eu quero agora colocar a minha vida e a vida dos meus irmãos, e quero pedir ao Teu Espírito para que o Senhor, que sonda e conhece os nossos corações, para que o Senhor venha
nos ajudar a reconhecer o quanto a gente é pequenininho. Mas a gente quer entregar a nossa pequenez diante do Senhor. E nós queremos dizer: Senhor, nos usa, tira de nós toda arrogância, todo orgulho. Nos ajuda a olhar para a singeleza da vida das crianças e reconhecer que nós temos muito que aprender com elas. E que hoje é o tempo que o Senhor tem separado para que elas sejam abençoadas e para que elas sejam bênção no nosso meio. Que a gente seja sério com relação às crianças e os adolescentes que o Senhor tem colocado no nosso meio. Para que nós possamos ter seriedade no trato com eles. Que nós possamos olhar para eles com uma visão verdadeiramente profética. Profética no sentido de reconhecer todo o dom de Deus que há na vida deles. E tudo aquilo que Deus pode e quer fazer na vida de cada um deles. E que nós possamos então exercer essa atitude profética. De chamar à existência as coisas que ainda não são. Porque o Senhor é aquele que faz infinitamente mais do que nós possamos pensar, sonhar ou imaginar. Deus, nós queremos nos colocar diante do Senhor e dizer: usa-nos conforme a tua vontade, mas tira de nós toda arrogância, tira de nós todo orgulho, tira de nós todo preconceito, que a gente possa ser acolhedor com esses que são pequenos, com esses que são diferentes, mas que são amados pelo Senhor. Que eles possam entender que eles são verdadeiramente amados por nós também, que eles têm valor, que eles são importantes e que eles pertencem a esse grupo do qual nós também fazemos parte, que se chama família de Deus. E que em tudo isso o teu nome seja glorificado, porque é para isso que a gente quer existir, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês, queridos.